Essa primeira questão da prova de direito administrativo trata dos elementos do ato administrativo, principalmente dos elementos que corroboram a edição do ato administrativo. Antes da gente chegar no gabarito dessa questão, eu acho que vale a pena a gente relembrar o que é um ato administrativo de fato. Eu gosto muito de ensinar o que é o ato administrativo a partir da diferenciação entre atos de natureza privada, por exemplo, quando o Estado assina um contrato de aluguel, e os atos legislativos, por exemplo, com a criação de uma lei pelo Congresso. O ato administrativo, pessoal, ele estaria aí no meio termo. Ele não é nem um ato de natureza privada, nem um ato legislativo. Por isso, ele serve para manifestar a vontade, através de uma declaração, a vontade da administração pública para agir e manifestar todas as suas atribuições, todas as suas atividades, produzindo os efeitos jurídicos imediatos dela, sob um regime jurídico de direito público. Ou seja, o ato administrativo ele serve para reconhecer aquelas atividades dos servidores públicos dentro do regime jurídico que rege o direito interno, o direito público. Para diferenciar essas ações administrativas, essas ações burocráticas, de outros tipos de atos que são veiculados para que a vida pública possa acontecer, como seria o caso dos atos legislativos em que acontece a criação de leis, e os atos menores de natureza privada, como a contratação de serviços para o bem público. Então, entre os exemplos de atos administrativos que a gente pode citar, a gente tem os decretos, que são atos normativos que regulamentam as leis. A gente tem as portarias, que são os atos que disciplinam as matérias internas nos órgãos públicos. A gente tem as licenças e os alvarás, que são os atos que conferem aos particulares, as pessoas físicas, o direito de exercer uma atividade com a aprovação do governo. E a gente também tem como exemplo de ato administrativo a nomeação de servidores, que é justamente através do concurso público, porque através desses atos cria-se uma relação jurídica de emprego público. Então, tudo aquilo que é feito na esfera da entrega desses serviços públicos à população, a gente chama de ato administrativo, tá bom? Partindo dessa ideia, eu também gosto de pensar no ato administrativo como um modelo de processo, ou seja, para que o ato administrativo possa se manifestar na esfera pública dentro dos pressupostos do direito administrativo, ou seja, da doutrina do direito administrativo, nós temos que recorrer a determinados passos para que aquele ato administrativo seja reconhecido dentro desse meio público e dentro das regras da fundamentação do direito que o rege. E entre esses elementos que nós temos como alternativas na questão, estão esses passos desse processo maior que culmina com a materialização do ato administrativo. A primeira etapa desse processo para a consumação de um ato administrativo seria um motivo, ou seja, eu preciso de um pressuposto de fato, em outras palavras, uma situação real do nosso mundo social, do contexto da realidade, que gere um fato, que gere um motivo para que esse ato administrativo possa acontecer, assim como eu preciso de um pressuposto de direito, que é o que nos pergunta essa questão número 1. Um elemento do ato administrativo que traga ambos os pressupostos, o pressuposto de fato e o pressuposto de direito. Esse elemento que nos traz ambos os pressupostos é o motivo, justamente porque para um ato administrativo acontecer, ele necessita da conjugação desses dois pressupostos, que é uma lei da doutrina administrativa que embase e respalde a tomada de decisão ou a consumação desse ato público, assim como precisa de um fato gerador,
uma situação concreta da realidade para que justifique a prática desse ato administrativo. Então, o gabarito dessa primeira questão é exatamente a letra B, que traz a etapa inicial desse processo maior que culmina com o ato administrativo. Vamos analisar as outras etapas agora para deixar claro como esse processo funciona. Depois que esse motivo já é reconhecido, a gente parte para a motivação, que seria a segunda etapa desse processo, porque a motivação nada mais é do que a exteriorização ou exposição dos motivos. Ou seja, a partir do momento em que um servidor público, por exemplo, tem a consciência de que existe uma situação concreta e também existe o respaldo da lei para que ele possa praticar um ato administrativo, ele vai se propor a expor numa justificativa formal, indicando por escritos esses motivos, esses fatos e as normas que corroboram os fatos, para que eles possam levar à edição desse ato administrativo. É trabalho de papelada, por isso que eu digo que é um processo. Essa motivação seria a declaração dos motivos, que na verdade são o que dão origem realmente ao ato administrativo. Depois de ter clara qual é a motivação, clara e explicitada, a motivação para esse ato administrativo, o que se deve fazer é justificar esse ato através de um interesse público, ou seja, delimitar a finalidade desse ato administrativo para que ele possa produzir com a sua prática um bem comum, um bem de interesse coletivo, que vai passar a ser a finalidade que esse ato administrativo vai buscar alcançar. Dispondo sobre a finalidade desse ato administrativo, a gente chega na forma desse ato administrativo, que é justamente a exteriorização desse ato, o documento que se manifesta na forma de um ato que pode ser reconhecido dentro do direito. Ele ganha forma na medida em que ele já foi declarado, a sua motivação já foi exposta, os seus motivos já são claros e já tem uma finalidade dentro da administração pública, um resultado que se pode produzir em benefício da administração pública através de todo esse processo que eu estou descrevendo aqui. Por último, a gente chega então na letra A, que seria a etapa final desse processo, com o objeto, que na verdade trata do conteúdo do ato, aquilo que o ato dispõe. O objeto vai ser como se fosse o efeito jurídico imediato que ele vai produzir. Por exemplo, uma pessoa pegando esse documento, digamos que uma pessoa precise de uma permissão para construir uma casa. E aí ela vai ter em mãos um alvará de construção, que na verdade é um ato administrativo que passou por todo esse processo de construção. O objeto, ou seja, a temática desse alvará, que vai culminar com essa permissão, que seria a finalidade desse ato administrativo, é justamente o que a pessoa tem nas mãos. O objeto é a temática daquele documento que passou por uma forma, que passou por uma motivação e que começou lá com os motivos que geraram todo esse ato administrativo para que essa casa pudesse ser construída. Entenderam mais ou menos como é que funciona o processo pelo qual um ato administrativo acontece? Vamos então dar prosseguimento para a segunda questão. A segunda questão nos traz a matéria de responsabilidade civil do Estado em caso de morte ou ferimento em operações policiais. E aqui a questão nos pede para analisar essas três afirmativas. Vamos lá? A primeira, o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco integral. Aqui, pessoal, essa alternativa está incorreta porque a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de atos comissivos, como é o caso de operações policiais, é, em regra, objetiva,
mas fundamentada na teoria do risco administrativo e não do risco integral, como consta na questão, tá? A teoria do risco administrativo, ela difere da do risco integral na medida em que ela admite excludentes de responsabilidade. O que significa isso? Significa que o Estado pode se eximir da responsabilidade civil de ter sido responsável pela morte ou pelo ferimento de alguém em alguma operação policial, se ele apresentar provas que confirmem que a culpa do óbito ou a culpa do ferimento pode ter sido exclusiva da vítima, pode ter sido causada por um caso fortuito ou por força maior. Já a teoria do risco integral, ela não admite esses tipos de excludentes, uma vez que ela é aplicada apenas em casos muito específicos previstos em lei. No caso de o Estado ser responsável por danos nucleares ou danos ambientais, dos quais ele obviamente não tem como escapar de uma acusação. Portanto, essa afirmação não está de acordo com a jurisprudência dominante do STF. Tá? Agora vamos para a alternativa número 2. É ônus probatório do ente federativo. O que significa isso? O ente federativo, Estado, município, governo em geral, detém o ônus de prova. Em direito, a gente fala que geralmente o ônus da prova recai sobre quem faz a acusação. No caso aqui, a alternativa está nos trazendo que o governo, que é a vítima, é que detém esse direito de apresentar provas sobre o fato, sobre o crime que está sendo analisado, né? No caso, a morte em operações policiais. Então, é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Isso está correto, pessoal. Uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, operação policial nesse caso, e o dano, que seria a morte ou o ferimento, a responsabilidade objetiva, ela se torna estabelecida. Para se eximir dessa responsabilidade, cabe ao Estado provar que a causa desse evento foi um ator externo, um fator exclusivo, como a gente falou na alternativa A. Por exemplo, a vítima sendo culpada, havendo um caso fortuito ou força maior. Então, nesse caso, justamente o nome diz, a teoria do risco administrativo, ela não é integral, ou seja, ela admite que o Estado detenha esse princípio que a gente chama de inversão do ônus de prova em favor da vítima. No caso, o Estado é o acusado. E dentro dessa teoria do risco administrativo, entende-se que alguns fatores podem concorrer para que essa responsabilidade não recaia totalmente em cima do Estado, diferentemente de um risco integral em que o Estado, como o próprio nome já diz, tem que arcar com a integralidade do risco de algum serviço ou algum ato administrativo que esteja sobre a sua gestão direta. Ok? Indo para a nossa terceira alternativa. A perícia inconclusiva, ou seja, quando os peritos não conseguem chegar a uma conclusão sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares, não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. Isso também está correto, pessoal, por quê? De acordo com a tese firmada pelo STF no tema 987 de repercussão geral, a ausência de prova pericial conclusiva sobre a origem de um disparo que pode ter causado a morte não é suficiente para afastar a responsabilidade do Estado. Isso porque o tribunal entendeu que, havendo indícios suficientes de que a morte pode ter ocorrido em decorrência da operação policial, por exemplo, com a presença da vítima no local da ação e a ausência de indícios de outra causa para o falecimento, esse nexo de causalidade, embora não seja comprovado na perícia, ele ainda pode ser presumido. Então, nesses casos, reitera-se a responsabilidade do Estado em apresentar provas que excluam a sua responsabilidade nesse caso em que ele está sendo acusado.
Percebam então que o nosso gabarito para essa questão acaba sendo a letra C. A primeira está equivocada por causa da teoria do risco, que é administrativo, não é integral. Não é integral porque abre margem justamente para que o Estado possa excluir ou eximir-se dessa responsabilidade, excluir essa responsabilidade civil sobre morte nessas operações policiais, sendo a segunda alternativa e a terceira as que trazem a fundamentação do STF acerca dessa matéria. Ok? Gabarito letra C, 2 e 3 corretas apenas. Terceira questão dessa prova, pessoal, trata da nova lei de licitações. Especificamente, ela pede que o candidato saiba identificar a diferença entre os casos de dispensa e inexigibilidade de uma licitação. Vamos analisar atentamente o enunciado da questão. A questão nos diz que um determinado estado alfa pretende contratar um serviço técnico especializado consistente em consultoria técnica e auditoria financeira de natureza predominantemente intelectual com empresa de notória especialização. Uma simples expressão, notória especialização, é o que garante ao candidato acertar essa questão. Essa simples expressão. Toda vez que a gente tem um serviço que pode ser caracterizado como um serviço técnico, em que o fornecedor já tem uma consagração no mercado em que ele atua, ou ele é um fornecedor exclusivo, no caso, o próprio enunciado nos diz que se trata de um serviço de natureza eminentemente técnica e notória, ou seja, aquela empresa já tem uma reputação naquele mercado em que ela atua, de maneira que torne qualquer competição por uma licitação inviável com empresas concorrentes. O enunciado nos dá a entender que essa empresa oferece um produto, um serviço exclusivo, e por ser exclusivo, não há exigibilidade de fazer uma licitação, uma vez que o Estado já tem definido qual é o objeto dessa licitação. Ele quer exatamente um serviço de consultoria técnica e auditoria financeira realizado por essa empresa que já tem renome, já tem uma reputação consagrada dentro dessa área técnica. O nosso gabarito dessa questão, portanto, é a letra B de bola, mas vamos analisar, ou pelo menos relembrar, as características de uma dispensa de licitação e das modalidades de licitação, porque essa questão nos oportuniza relembrar ou revisar todos esses conceitos fundamentais sobre essa parte da matéria de direito administrativo. Caso você esteja estudando licitação pela primeira vez, eu vou tentar ser bem didática aqui. Uma licitação acontece toda vez que o governo, a administração pública em geral, independentemente do ente federativo, precisa contratar algum serviço ou adquirir algum bem que ele não produza por conta própria. Então, o que acontece na licitação? Ele contata empresas para as quais ele possa terceirizar a disponibilização desses serviços ou desses bens que ele precisa adquirir. É como se ele dissesse para as empresas: olha, eu não produzo isso, ou eu não quero ficar responsável por fazer determinada obra pública. Você pode fazer no meu lugar? Quanto é que você vai cobrar por isso? Um edital de licitação, ele vai promover como se fosse um concurso para que várias empresas possam apresentar as suas propostas. Essas empresas são chamadas de licitantes e, a partir dessas propostas de contratação de serviço, o Estado vai definir, vai julgar qual vai ser a empresa selecionada para prover aquele serviço ou bem do qual ele necessita. Entendido isso? Pois bem, como a licitação se trata dessa contratação de bens ou serviços dos quais o Estado precisa, ela é sempre obrigatória.
Via de regra, uma licitação é sempre obrigatória. Mas a Lei 14.133 de 2021, que rege a nova Lei de Licitações, ela prevê algumas exceções para que o Estado não seja obrigado a fazer esse edital público para a contratação desses serviços. Que exceções são essas? As duas primeiras a gente tem na letra A e na letra B, que são a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. No caso da dispensa, a gente tem que a licitação pode acontecer ou não, porque ainda existe uma certa competição entre as empresas que vão oferecer aquele determinado serviço ou fornecer determinado bem para o Estado. O que acontece para que essa licitação ocorra ou não, na verdade, é o julgamento da própria administração pública, que vai dizer: olha, se esse serviço tem uma competição irrelevante, eu vou definir critérios para que a licitação não tenha que ocorrer sempre, e aí ela possa ser dispensada no caso de eu ter serviços ou bens de baixo valor para o Estado, e aí a gente tem que os serviços, por exemplo, de obra de engenharia, têm um teto máximo de 115 mil atualizado aproximadamente, né, seria esse o valor atual para 2025, e de 60 mil para ser outros serviços ou outras obras públicas. Então, se for um serviço ou um bem dentro dessa faixa de valores que para o Estado são valores considerados baixos para uma licitação, ele vai dizer: olha, aqui eu não preciso fazer licitação porque não extrapola esse teto, esse limite de orçamento que eu coloquei para cada tipo de serviço. Outro exemplo, outro caso em que pode ser dispensada a licitação é no caso de contratações de urgência. Por exemplo, há uma calamidade pública, o Estado não tem capacidade de responder a essa calamidade de uma forma célere e, para isso, ele precisa convocar diversas empresas que atuem naquele setor para poder restabelecer a ordem pública. Nesse caso, você também tem a dispensa de licitação. Já na inexigibilidade, que era o nosso gabarito da questão, a gente não tem competição alguma, justamente porque a empresa que vai oferecer o serviço já foi selecionada, já foi escolhida. Então, não há concorrência entre empresas que atuem naquele setor para que realmente o Estado venha a fazer um edital de licitação. Ok? A empresa ou já tem uma reputação consagrada naquele meio, e aí eu chamo atenção para essa expressão que qualifica essa condição, notória especialização. Toda vez que a gente vira essa expressão numa questão, a gente vai estar mais ou menos que induzindo o nosso gabarito a um critério de inexigibilidade de licitação. E toda vez que eu não tiver nem o meu critério de dispensa, nem de inexigibilidade, aí eu vou cair na regra geral, que diz que toda licitação é obrigatória. Agora, a forma, a modalidade com que cada licitação vai acontecer também vai depender das características do serviço ou do bem que o Estado precise terceirizar para empresas privadas, certo? No caso do pregão, a gente tem a contratação de serviços e bens comuns, ou seja, o Estado conhece os padrões de desempenho e qualidade para poder comparar entre diferentes fornecedores e assim estabelecer um edital de licitação em que todas essas características estão objetivamente definidas. Então, existe muita previsibilidade no caso de um pregão como sendo modalidade de licitação. Já na modalidade de concorrência, a gente fala de serviços e bens especiais, e aí principalmente entram aquelas obras ou serviços de engenharia que extrapolam aquele teto de valor que eu passei para vocês, que dispensam a licitação, que seriam obras de engenharia de aproximadamente até 115 mil. Passando desse valor, a gente precisa ter uma licitação a partir da modalidade de concorrência. Por último, essa nova lei de licitações de 2021 introduziu a modalidade de diálogo competitivo.
O que diz essa modalidade? Olha, eu, Estado, quando eu não tenho claras quais são as características do serviço ou bem dos quais eu necessito, eu preciso ir até as próprias empresas, ou seja, até os próprios licitantes, me reunir com eles e perceber conjuntamente quais são os critérios ou as especificações do objeto da minha licitação, porque eu ainda não tenho claro qual é a melhor solução mercadológica para atender determinado serviço ou bem público que eu preciso prestar. Então, justamente o diálogo competitivo traz essa abordagem de que é uma decisão conjunta em que os licitantes são convidados a dialogar e a discutir quais seriam as melhores alternativas para atender aquela necessidade que o Estado traz para eles como cliente. Aqui, essas empresas são vistas como prestadoras de serviço para o Estado, então o Estado seria cliente dessas empresas, digamos assim. Por isso, a gente sempre qualifica essas licitações que entram na modalidade de diálogo competitivo como sendo contratações extremamente complexas, de maneira que a administração pública sozinha não consegue com clareza definir as especificações daquilo que ela realmente precisa contratar. E aí ela vai atrás de quem realmente pode prestar essa informação para ela, que é quem possivelmente vai prestar aquele serviço ou prestar aquele bem do qual ela esteja necessitando. A nossa quarta questão também traz a nova lei de licitações, sob a forma da Lei nº 14.133 de 2021, mas especificamente agora ela quer saber uma coisa do candidato: se ele sabe dizer se duas empresas podem ser contratadas para prover o objeto de uma única licitação, se isso seria legal dentro do que estabelece essa nova lei. Aqui o candidato precisava perceber que houve uma mudança na lei anterior de licitações para a lei nova de 2021, sendo que a lei antiga considerava vício de forma contratar mais de uma empresa usando a mesma licitação. Já a nova lei de 2021, ela vai dizer que isso é possível, por isso a gente já se aproxima mais do nosso gabarito, excluindo as alternativas A, B e C, porque é possível desde que atenda 3 requisitos que estão previstos na nossa lei de licitações, especificamente no artigo 47, parágrafo 2º. Esse artigo 47, parágrafo 2º, ele vai falar que, olha, duas empresas podem ser contratadas numa mesma licitação desde que a execução desse serviço ou bem do qual o Estado ou o governo necessite, ele possa acontecer de uma forma concorrente e simultânea por mais de uma empresa contratada, ou seja, a natureza do serviço ou obra do qual o Estado esteja necessitando precisa possibilitar que essa execução seja descentralizada, porque se o serviço ou a obra necessitar de uma execução centralizada, aí a gente não pode abrir margem para contratação de mais de uma empresa, ok? O segundo critério é que essa contratação ou essa múltipla contratação seja conveniente para a administração pública. E o que significa que essa múltipla contratação ou execução de serviço ou bem ou obra seja conveniente para a administração pública? Que ela traga vantagens tais como maior agilidade, segurança na entrega, capacidade de atender a diferentes locais ao mesmo tempo. Então, pensando no caso de uma obra pública, se o Estado ou o governo tem pressa que essa obra seja entregue para a população, poder usufruir daquele espaço público, por exemplo, ela pode permitir agora com a nova lei que várias empresas possam executar essas obras no lugar dela e assim entregar essa obra pública dentro do prazo ou em menos tempo, para que assim a população venha usufruir desse benefício mais cedo. O terceiro critério se trata da economia de escala.
no sentido de que, se a contratação de mais de uma empresa ocasionar perda da economia de escala, aí é vetado que haja contratação de mais de uma empresa. E nesse caso a gente também precisa lembrar o que significa exatamente essa economia de escala. Eu gosto muito de explicar esse conceito da mesma forma como a gente vai num supermercado atacado, por exemplo, e recebe algum desconto quando a gente compra, por exemplo, 10 quilos de arroz. Se a gente comprar 1 quilo de arroz, a gente paga um preço. Agora, se a gente comprar 10 quilos, a gente ganha um desconto. O governo, quando ele estabelece essas relações comerciais com empresas privadas numa licitação, ele também recebe determinados descontos caso ele feche o contrato com uma única empresa que vai pegar um projeto muito grande, ou seja, se ele tem muitos bens ou serviços para oferecer para determinada localidade, aquela empresa pode, na hora de propor, de apresentar a sua proposta como licitante, ela pode dar algum incentivo para o governo acabar julgando a sua proposta como mais vantajosa e acabar contratando o seu serviço em relação ao concorrente. Esse nome que a gente dá a esses descontos financeiros que o governo pode ter em relação à contratação de um serviço em detrimento de outro, a gente chama de economia de escala, que nada mais é como se o governo fosse ter alguma vantagem fazendo um projeto maior com uma mesma empresa. Se essa vantagem não for corrompida, a gente pode sim contratar mais de uma empresa para fazer o mesmo tipo de serviço ou oferecer o mesmo tipo de bem, no caso de uma licitação. Ok? Isso pensando sempre na nova lei de licitações. Portanto, analisando todos esses 3 requisitos que a nova lei nos dá, a gente chega que o gabarito dessa questão, pessoal, é a letra E, porque ela diz exatamente todos esses requisitos que eu acabei de expor para vocês. Possibilidade, desde que essa contratação, ou seja, a gente está falando aqui que é possível sim contratar mais de uma empresa dentro de um mesmo processo de licitação, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, porque aí o Estado estaria saindo prejudicado financeiramente nessa contratação de mais de uma empresa. Quando o objeto de contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea, lembra que eu falei que a natureza do serviço ou obra ou bem precisa permitir que ambas as execuções aconteçam ao mesmo tempo? É exatamente isso. Por mais de um contratado, como diz a alternativa, e a múltipla execução precisa ser conveniente para atender a administração, precisa ser vantajosa. E atendendo esses 3 critérios, o nosso gabarito dessa questão é a letra E. Vamos agora então analisar com mais detalhe por que as outras alternativas estão erradas. A letra A nos diz que é impossível, isso já está errado, mas ela também continua justificando, sob pena de nulidade da contratação da segunda empresa por vício de forma. A letra A estaria correta, pessoal, se se referisse à questão à antiga lei de licitações. Esse requisito da letra A é o que resgata exatamente aquilo que era considerado vício de forma na antiga lei de licitações, como eu falei na lei 8.666 de 93. Por quê? Vício de forma é um termo que a gente usa no direito para colocar toda vez que um ato administrativo, um ato processual, acontece pela via errada, pela forma errada. No caso, como era vedado contratar mais de uma empresa na mesma licitação, a contratação da segunda empresa, no caso de uma mesma licitação, provocaria um vício de forma, porque ela não poderia ser contratada pela via da licitação, percebe? E no caso dessa mudança, como eu falei, para a lei que foi editada em 2021, a gente já tem esses requisitos estabelecidos, que conforme consta na letra E, para que essa contratação múltipla seja permitida. Então, a letra A estaria correta se a gente estivesse falando da antiga lei de licitações, ok?
E dando um pouco mais de exemplo, para não ficar tão abstrato também, a gente teria um vício de forma no direito administrativo especificamente nas licitações, se a gente falasse em falta de um documento obrigatório para um processo de licitação correr, ou se o edital não fosse publicado dentro do prazo correto, quaisquer erros que sejam considerados vícios de forma no direito, eles vão gerar toda a anulação do processo que ensejou aquele edital. Então, mesmo que o interesse da administração pública exista, e mesmo que o fim, a finalidade com que aquela licitação foi criada, se houver vício de forma, qualquer coisa que se estabeleça ali, por mais legítima que seja, vai ser anulada porque aconteceu pela via errada. É simplesmente isso. A gente também tem vício de forma, por exemplo, no direito civil, na redação de contratos. Se um contrato de compra e venda de um imóvel não for feito por escritura pública, por exemplo, como a lei exige, né, a lei do direito civil, a gente também vai incorrer em vício de forma. E isso vai anular todo o negócio jurídico pactuado ali de compra e venda do imóvel. No caso de direito processual, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu faltar com uma citação válida em um processo judicial, a gente entende que isso gera um vício de forma porque vai impedir que o réu se defenda e vai levar à anulação de todos os atos subsequentes num processo. Então, essa questão do vício de forma é um conceito que abrange várias áreas do direito, mas sempre colocando essa mentalidade de que se você, mesmo tendo um objetivo, uma finalidade legítima, colocar aquele ato pela via errada, fizer o ato processual, o ato administrativo pela via errada, qualquer coisa que você faça vai ser anulada lá na frente, ok? A alternativa B dessa questão, pessoal, traz um conceito também muito interessante dentro da matéria de licitação, que é a fragmentação de licitação. A fragmentação de uma licitação é considerada fraude e, por isso, incorre, como a própria alternativa nos diz, em pena de responsabilidade civil e administrativa. Por quê? Porque essa fragmentação da licitação é mais ou menos assim. Digamos que alguém queira simplificar um objeto de uma licitação para ou enquadrar em modalidades específicas, a gente já viu que são 3, né? O pregão, a concorrência e o diálogo competitivo, ou para dispensar essa licitação. Então, no caso, você tem uma mesma necessidade de serviço ou obra, mas você resolve desmembrar isso em várias licitações para poder enquadrar o seu objeto, né, a sua necessidade de contratação em alguma coisa que você queira favorecer alguma parte, alguma empresa que você já tem interesse de contratar. Então, é muito tendencioso você querer fragmentar um objeto de uma licitação para poder fazer uma contratação estratégica que melhor atenda ao interesse público, mas na verdade está utilizando isso como desculpa para atender os seus interesses. Então, é por isso que a fragmentação de uma licitação é vista como um tipo de fraude dentro da administração pública. Mas aqui a gente já viu que não é o caso, não é? Perceba que oferecer, ou melhor, contratar mais de uma empresa numa mesma licitação agora é permitido pela lei, portanto, não configura esse caso de fragmentação de licitação. Eu não estou dividindo o objeto de uma licitação em várias para fazer diversas contratações isoladas. Eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou permitindo que mais de uma empresa seja contratada para resolver um único problema que eu apontei naquele edital, caso isso seja vantajoso para minha administração pública, certo? Então, não cabe aqui essa questão, além de a própria alternativa ter indicado que era impossível e a lei nos dizer que é possível. Mas aqui o caso extrapola qualquer tipo de fragmentação da licitação, destoa completamente. A letra C diz assim: impossibilidade, exceto se houver prévia autorização dos órgãos de controle interno e externo. Embora o controle interno e externo sejam fundamentais para a administração pública de forma geral, como a gente viu, a lei
a nova lei de licitações, ela não exige nenhuma autorização prévia específica para que múltiplas empresas sejam contratadas por uma mesma licitação, certo? A legalidade, inclusive, dessa ação está dentro do cumprimento dos requisitos dessa mesma lei e não por uma autorização extra que deveria vir através de uma hierarquia pública. Já a nossa alternativa D, que também está incorreta, apesar de ter acertado, sim, é possível contratar mais de uma empresa numa mesma licitação, mas ela justifica da forma errada. Desde que essa contratação tenha valor global final pelo menos 30% menor, aí é que está. A nova lei de licitações não impõe uma condição de redução de 30% no valor de um edital para permitir a contratação de múltiplas empresas. Esse critério financeiro que a gente vê na letra da lei é somente a ausência de perda de economia de escala, ou seja, a contratação conjunta nunca vai poder ser menos vantajosa economicamente para o poder público do que a contratação de uma única empresa. E aí o gestor público vai ter que avaliar na hora de julgar as propostas das licitações que ele receber. Quinta questão. A quinta questão, pessoal, nos traz uma historinha para colocar que um determinado estado alfa estendeu os mesmos benefícios previdenciários dos policiais a membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e auditores fiscais. E a questão nos pergunta se essa extensão é constitucional ou não. Aqui a gente vê uma coisa que é muito comum, matéria de direito constitucional se confundindo em prova de direito administrativo. Mas vamos tratar dessa questão que inclusive se assemelha à que foi tratada na prova anterior de Constituição, de direito constitucional desse mesmo edital, só que a questão que caiu na prova de direito constitucional tratava de servidores com deficiência. Queria saber exatamente essa especificidade, essa exceção da Constituição a respeito desse público. E aqui ela trata dos agentes penitenciários e dos policiais de uma forma geral. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. Relembrando o que a gente viu na correção comentada de direito constitucional, o nosso artigo 40 da Constituição, parágrafo 4º, vai estabelecer que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. E aqui os parágrafos seguintes, nas letras específicas A, B, C, e no parágrafo 5º, estabelecem as exceções para essa regra geral. A segunda exceção, que é o parágrafo 4º, letra B, ela vai falar, mais uma vez, que qualquer matéria sobre direitos previdenciários precisa ser tratada em lei complementar por qualquer ente federativo, e também vai colocar que apenas os critérios de idade e tempo de contribuição é que podem ser diferenciados no caso de aposentadoria para agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais. Isso é o ponto, ok? Apenas os critérios de idade e tempo são permitidos. Vamos analisar especificamente o que versa o nosso enunciado da questão. Os benefícios que foram oferecidos a esses outros servidores públicos, em semelhança ao que é oferecido aos policiais, foram aposentadoria especial e pensão por morte, certo? Aqui a gente percebe então que há uma inversão. A gente está oferecendo benefícios previdenciários que são exclusivos dos policiais a outros servidores de cargos públicos, quais sejam do Ministério Público, Poder Judiciário e auditores fiscais. Então perceba que existe uma inversão entre o que poderia ser estabelecido em lei, portanto, a nossa alternativa aqui é a letra E. É inconstitucional
Sendo certo que a Constituição dispõe que poderão ser estabelecidos por lei complementar, essa é a via correta para editar matéria sobre benefícios previdenciários, conforme a gente viu no artigo 40, do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes de cargos, e aí o texto da letra E é o que se assemelha integralmente ao que está escrito na nossa Constituição, exatamente nesse artigo 40. Vamos analisar agora por que as demais estão incorretas. Letra A, constitucional, a gente sabe que não é, mas vamos analisar a justificativa juntos. Sendo certo que a Constituição dispõe que poderão ser estabelecidos por emenda constitucional. Não, absolutamente não. Como a gente viu no artigo 40 e pela própria lei da Constituição, a gente precisa editar matéria sobre benefícios previdenciários via lei complementar, jamais por emenda constitucional. Caso o candidato não soubesse exatamente o que diz a letra da Constituição, seria interessante também ele continuar a leitura da letra A, porque ela traz exatamente a lógica por trás da existência desse benefício para policiais, agentes penitenciários e servidores socioeducativos. É justamente porque existe um risco atrelado ao exercício desses cargos, dessas funções públicas. E no caso de a gente contemplar com os mesmos benefícios carreiras que não estão expostas a esses riscos, torna essa medida desse Estado, desse ente federativo, completamente inconstitucional, inclusive irrazoável, porque não há uma justificativa para que seja estabelecida em teor de paridade os mesmos benefícios que são oferecidos para servidores policiais a essas carreiras públicas, né, os ocupantes desses cargos públicos. Então, a letra A traz uma reflexão interessante que norteia o gabarito da questão para um candidato que, mesmo assim, não soubesse o texto da Constituição na letra. As letras B e C poderiam ser excluídas logo de cara pelo candidato, justamente porque elas colocam como se fosse objeto de interpretação uma questão que já está disposta claramente na Constituição. Ou seja, não existe essa abertura. Essa matéria de benefícios previdenciários não é vaga, não é ampla para permitir uma interpretação em relação à temática da questão. Portanto, letra B e C já poderiam ser eliminadas logo de cara, trazendo essa impressão de que se trata de uma temática passível de interpretação posterior. Seguindo com a análise da letra B, então, de maneira que se harmonize com norma da Constituição da República que dispõe que os ocupantes de cargo de membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e auditores fiscais terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes dos demais servidores. Ora, pessoal, a Constituição não prevê uma redução de 5 anos na idade mínima de aposentadoria para esses membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos auditores fiscais. As regras de aposentadoria para essas categorias são as mesmas aplicadas a todos os servidores públicos. Assim como a alternativa B, a C também traz uma redução de 3 anos na idade mínima para aposentadoria desses cargos, quando na verdade essa redução não existe. Como a gente trouxe aqui, essa redução é um benefício específico e bastante restrito ligado a atividades de risco ou a condições especiais que não contemplam nenhuma dessas carreiras mencionadas no enunciado da questão. Já a letra D começa correta, porque realmente é inconstitucional trazer esses benefícios previdenciários de policiais para cargos que não são expostos aos mesmos riscos, só que ela traz uma concepção muito restritiva da nossa Constituição, porque ela coloca o seguinte: a Constituição proíbe o estabelecimento de idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de quaisquer servidores públicos estaduais que não os ocupantes de cargo efetivo de policiais civis, militares ou professores, sendo que a gente sabe
até pela própria questão anterior que teve nessa prova da Cefaz, que também tratava de benefícios previdenciários para servidores públicos, só que no caso eram para deficientes, que existem outros públicos que são contemplados com esses benefícios previdenciários, né? E a própria lei no artigo 40, parágrafo 4º que eu trouxe para vocês, autoriza essa aposentadoria especial por risco a policiais civis, militares, federais, legislativos, agentes penitenciários, agentes socioeducativos. Então não é estritamente policial aqui. Sem contar que a gente precisa perceber que esses benefícios previdenciários se aplicam a outros grupos, como é o caso dos professores, que recebem uma aposentadoria por tempo reduzido a partir do tempo de magistério, e pelos próprios públicos com deficiência, que também recebem algum benefício em relação à idade e tempo de contribuição. Portanto, não são esses os únicos públicos que podem ser objeto de benefícios previdenciários segundo a nossa Constituição. Esta questão vai trazer a nova lei de improbidade administrativa, lei de número 14.230, instituída em 2021, e principalmente vai exigir do candidato o entendimento de quais mudanças trouxe essa nova lei em relação à lei antiga, como o próprio enunciado nos diz. A lei original era 8.429 de 92, e vai exigir do candidato que ele consiga qualificar os atos que são geradores de improbidade administrativa, com base no que nos descreve o enunciado, e também vai exigir do candidato o conhecimento de quais sanções se aplicam a cada tipo de ato de improbidade administrativa. Vamos analisar o que nos diz o enunciado. O enunciado nos traz que um funcionário público agiu dolosamente, de forma ilícita, na arrecadação de tributos, na conservação do patrimônio público e, por isso, por essa qualificação de que ele agiu dolosamente, a partir do entendimento da reforma de 2021, que a lei nos propõe, a gente passa a configurar um ato de improbidade administrativa cuja causa é o prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário significa dizer que, com a atitude de João, esse auditor que arrecadou tributos indevidos de forma intencional, porque é isso que quer dizer agir de forma dolosa, é agir de forma intencional, a gente considera que ele trouxe um prejuízo financeiro e econômico ao Estado. Sendo um funcionário público, ele não poderia trazer esse prejuízo a partir da arrecadação ilícita de tributos, de impostos. Por isso, a gente qualifica esse ato de improbidade administrativa como um prejuízo ao erário. Ao classificar esse ato como sendo um prejuízo ao erário, o candidato já conseguiria eliminar tanto a letra E, que traz um outro tipo de ato de improbidade administrativa, que é o de enriquecimento ilícito, com outras concepções e outras sanções diferentes da do prejuízo ao erário, e também consegue eliminar as alternativas A e B no sentido de que há realmente um ato de improbidade administrativa, diferentemente do que essas alternativas defendem em que não há. Mas por que há? Porque pelo entendimento da nova lei, a gente sempre vai ter um ato de improbidade gerado por prejuízo ao erário quando houver dolo. E o enunciado foi bem explícito na hora de qualificar esse tipo de ação do funcionário público João. Ele agiu dolosamente, ou seja, ele tinha a intenção de arrecadar indevidamente esses impostos para a percepção desses valores que deveriam ser destinados ao patrimônio público. Diferentemente da redação que nos trazia a antiga lei de improbidade, em que bastava a pessoa ser culpada por essa infração, digamos assim, por essa improbidade de causar prejuízo ao erário,
bastava que ela fosse culpada para já qualificar nesse tipo de improbidade. Agora não, agora você precisa, além de ter cometido aquele ato, precisa ser justificado ou comprovado que você agiu de forma intencional e específica para prejudicar ou trazer esse prejuízo ao patrimônio público. Justamente por essas disposições, a gente já elimina tanto a letra A, porque ela defende que não há ato de improbidade e também justifica que a conduta narrada deixou de configurar ato de improbidade com a reforma de 2021. Não deixou por ser doloso. Se não fosse doloso, não seria ato de improbidade administrativa, ok? Já na letra B, ele também está errado porque diz que não há ato de improbidade e só que ele também justifica da forma equivocada. A conduta narrada nunca configurou o ato de improbidade, está completamente errado, porque tanto na versão antiga da lei quanto na versão atualizada, a gente tem esse ato de improbidade ainda previsto pela nossa lei. Portanto, as nossas alternativas possíveis só ficam sendo letra C e letra D. A letra C vai ser o nosso gabarito, porque ela traz tanto a justificativa correta, a qualificação correta desse ato de improbidade, que é prejuízo ao erário, coloca que houve ato de improbidade e houve realmente por causa do dolo, e dá a sanção correta para esse tipo de improbidade, que é a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Em relação à letra D, que também está errada, assim como as outras, a gente não pode dizer que haverá perda de função pública em virtude de um ato de improbidade causado por prejuízo ao erário. Não é essa sanção correspondente a esse tipo de improbidade. Já a letra E, apenas para complementar essa questão das sanções aplicadas a cada tipo de improbidade administrativa, a gente tem que as sanções para enriquecimento ilícito também são diferentes daquelas aplicadas ao prejuízo ao erário. A proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme está colocado na alternativa, ela pode ser aplicada tanto para enriquecimento ilícito quanto para o prejuízo ao erário, mas a pena máxima é de 14 anos para enriquecimento ilícito e não para o prejuízo ao erário. Então, a redação total dessa alternativa está equivocada à luz do que versa a nova lei da improbidade administrativa. Portanto, uma dica muito importante para quem está iniciando os estudos, a preparação dos concursos agora, é você, sempre que tiver uma lei específica, principalmente de direito administrativo, consultar as versões anteriores e as versões atualizadas para entender que matéria a atualização trouxe de diferente do que estava disposto na anterior, porque muito provavelmente as questões de concurso vão trazer as alterações, justamente para pegar aqueles concurseiros que já vêm estudando há muitos anos e muitas vezes já trazem os vícios de conhecer a legislação anterior. Caso haja alguma alteração, como é o caso de uma lei que é atualizada, dificilmente esse candidato vai saber a alteração. Portanto, na hora de estudar essas leis específicas, principalmente para direito administrativo, a dica que eu deixo aqui é você focar sempre nas mudanças, nas alterações, naquilo que a atualização trouxe de diferente em relação à edição da lei que já existia antes dela. Antes da gente avançar para a 7ª questão, acho que vale a pena deixar claro aqui o que significa esse princípio da tipicidade no direito sancionador que está descrito na alternativa B, que eu acabei não lendo e talvez para muitos seja uma expressão incógnita, né? Vamos analisar aqui. Direito sancionador, como o próprio nome sugere, é todo tipo de direito que vai estabelecer sanções para algum determinado comportamento social. Exemplos: direito penal vai estabelecer que caso o indivíduo
cometa determinados atos, esses atos vão ser qualificados como crimes e para esses crimes vão ser estabelecidas sanções de diversas naturezas, de diversas formas. Além do direito penal, o direito administrativo também tem um caráter disciplinar, como a gente vê exatamente na redação da Lei da Improbidade Administrativa. Existem atos administrativos que, caso cometidos, vão desqualificar o probo do funcionário público. Nesse caso, probidade significa agir de uma forma disciplinada ou agir conforme a lei, de maneira que improbidade chega a ser a quebra desse probo, dessa conduta disciplinar que se espera de um funcionário público, como acontece no caso da improbidade administrativa. Tá, entendi então o que é o direito sancionador. Agora deixa eu explicar o que é o princípio da tipicidade. Princípio da tipicidade significa você estabelecer tipos, que é uma coisa muito comum em direito. Você estabelece classificações, estabelece requisitos que precisam ser atendidos para que determinados atos sejam considerados ilícitos. No caso do contexto aqui que a gente está vendo de improbidade administrativa. Portanto, o princípio da tipicidade no direito sancionador é você ter em mente que você só vai poder classificar um ato, uma conduta, um comportamento de um funcionário público como sendo motivo ou passível de infração, caso ele esteja dentro dos tipos que já são estabelecidos em lei para aquelas determinadas categorias de improbidade administrativa. Isso acontece no direito como uma forma de proteção jurídica para o servidor público, no caso de o Estado querer extrapolar aquelas definições legais e estatutárias em relação àquilo que poderia ser feito ou que deveria deixar de ser feito dentro do serviço público. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo, o Estado só pode dizer que você cometeu um ato de improbidade administrativa se esse ato de improbidade administrativa estiver descrito claramente na lei, para você saber, enquanto servidor público, que aquilo era um ato ilícito, que aquilo era contra o que era esperado pela disciplina do direito administrativo. Caso as pessoas não saibam de antemão quais são os atos proibidos, por não estar disposto numa lei específica, o Estado não vai ter o poder ou o direito de obrigar que ela cumpra determinado comportamento ou de qualificá-la como tendo cometido algum ato ilícito, se nem ele tinha disposto acerca de qual seria a ilicitude daquele ato. Quando eu aplico esse princípio da tipicidade no direito sancionador dentro do direito administrativo, especificamente no caso dessa questão que a gente está falando de lei de improbidade administrativa, o que na verdade eu estou querendo dizer é exatamente isso. Olha, mesmo que existam sanções para determinados atos na gestão pública, eu só vou poder dizer que esses atos são ilícitos para recorrer a sanções contra esses atos ilícitos, caso eu consiga qualificar, tipificar, classificar, categorizar todos os requisitos que esse ato precisa conter para ser considerado ilícito. E é isso que faz precisamente a lei de improbidade administrativa. Veja que eu utilizei vários verbos para ressaltar que tipificar ou tipicidade vem exatamente dessa atividade do direito, que é você estabelecer todos os requisitos e critérios para que eles se tornem conhecidos, no caso aqui de um servidor público, que precise atendê-los para não incorrer no ato ilícito e para o qual venha sofrer alguma sanção em decorrência deles. Trocando em miúdos, se eu não puder enquadrar um ato administrativo em todos aqueles requisitos estabelecidos como improbidade, eu não posso afirmar que eu tenho improbidade. No teor da questão, o que a gente verifica?
que a nova redação da lei de improbidade administrativa colocou o critério, o requisito do dolo para qualificar justamente a improbidade de prejuízo ao erário. Se eu tirar um ato que não preenche esse requisito do dolo, ou seja, a pessoa não agiu de forma intencional, não posso provar que a pessoa agiu de forma intencional, o princípio da tipicidade vai anular exatamente essa sanção que poderia ser aplicada a uma pessoa que cometeu, ainda assim, um ato que causou prejuízo ao erário. Perceba que com isso o que eu quero dizer é que a nova lei de improbidade administrativa, com essa reforma de 2021, ela reforça muito mais a aplicação do princípio da tipicidade, exigindo que a conduta de um agente seja praticada com dolo, ou seja, a intenção de cometer esse ato ilícito tem que ser explícita e tem que ser comprovada, para que a gente possa encaixar em algumas das descrições legais de improbidade, que a gente tem 3, como eu falei para vocês, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios administrativos, se a gente conseguir encaixar ou se a gente não conseguir encaixar nesses tipos, a gente vai julgar se houve improbidade ou se não houve improbidade. É exatamente essa diferenciação em relação a esse princípio da tipicidade que traz a atualização dessa lei de improbidade administrativa. A 7ª questão da banca Getúlio Vargas para essa prova de direito administrativo traz novamente a temática da lei de improbidade administrativa, só que dessa vez relacionada ao artigo 16, parágrafos 3º e 1º. Inclusive, se eu puder deixar mais uma dica nesse vídeo para você que está assistindo, é que você dê bastante atenção tanto à lei de licitações quanto à lei de improbidade administrativa na hora de estudar direito administrativo, porque essas são as duas matérias, os 2 tópicos que a FGV mais gosta de cobrar em prova de direito administrativo. Note que essas 2 matérias representaram 4 questões até agora nessa prova. Portanto, se eu puder deixar essa dica para você, foque bastante nessas 2 leis, porque elas geralmente compõem o grosso da prova de direito administrativo, ok? Essa 7ª questão trata especificamente do que a lei entende por indisponibilidade de bens numa ação de improbidade administrativa. O que isso significa? Toda vez que um servidor público é acusado de um ato de improbidade que pode ter causado prejuízo ao dinheiro público, ao erário, como a gente viu na questão anterior, o juiz que for julgar essa ação pode decidir congelar os bens desse servidor, como imóveis, carros, notas bancárias. Isso porque o servidor é visto como um réu que pode tentar vender todos os seus bens para conseguir tirar esse dinheiro do país e assim deixar realmente o governo com um prejuízo muito grande. Então, essa indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa é vista como uma medida cautelar que o juiz pode tomar como providência judicial urgente logo no início de um processo como esse, para tentar proteger o Estado de ter um prejuízo realmente que ele não possa, mesmo com uma ação legal contra esse servidor que cometeu essa infração, esse ato ilícito, que o Estado não consiga reaver esse dinheiro justamente porque o gestor público desviou para outro país. Portanto, essa indisponibilidade de bens, ela ajuda para impedir que o réu, no caso o servidor público, possa se desfazer do seu patrimônio até que esse processo que está julgando o ato de improbidade administrativa que ele cometeu seja finalizado. Se esse servidor vier a ser condenado, esses bens indisponibilizados para ele mesmo, que são dele, né, os bens dele que são indisponibilizados porque ficam sob a custódia da justiça, eles são vendidos pelo governo
para tentar cobrir o prejuízo causado por esse servidor ao cometer um ato de prejuízo ao erário. Portanto, a gente tem que ver essa indisponibilidade de bens como se fosse uma indenização, uma garantia de que aquele servidor vai poder pagar pelo que ele fez, a partir da venda dos seus próprios bens, já que ele deu um prejuízo às contas públicas. O objetivo dessa indisponibilidade de bens, então, é garantir que haja o ressarcimento do dano causado ao erário e, se for o caso, que haja também o pagamento de uma multa civil, que essa multa possa ser aplicada, porque imagina a seguinte situação: um gestor público é acusado de desviar, vamos dizer, R$1 milhão. Se a justiça não tomar uma medida rápida, que no caso é essa medida que a gente está falando de indisponibilidade de bens, esse servidor pode vir a vender os seus bens, transferir o dinheiro para o exterior, e é assim, mesmo que ao final desse processo que está sendo julgado esse ato de improbidade, esse servidor seja condenado a devolver R$1 milhão, o Estado não ia ter como cobrar, porque esses bens os bens dele não iam mais poder ser penhorados, já que ele já ia ter garantido a venda de tudo e já teria transferido esse dinheiro, por exemplo, para um paraíso fiscal no exterior. Por isso que a gente entende que essa indisponibilidade de bens é uma medida cautelar. Agora, é interessante observar que a reforma da Lei de Improbidade Administrativa de 2021, ela trouxe também mudanças importantes nessa área. Por isso que eu dei a primeira dica: foquem sempre nas mudanças em relação de uma lei antiga em relação a uma lei atualizada, porque geralmente é o que a banca sempre vai cobrar. As mudanças que foram propostas nessa reforma da Lei de Improbidade foram as seguintes, nesse aspecto circunscrito à indisponibilidade de bens. Primeiro, agora essa indisponibilidade não é mais automática. Na lei anterior, essa indisponibilidade de bens era quase automática porque bastava haver indícios de um ato de improbidade, a justiça podia vir e congelar os bens daquele servidor para impedir justamente a fuga de dinheiro para o exterior, dinheiro desviado. Agora, na nova lei, existe uma brecha maior para o caso de alguém querer cometer esse prejuízo ao erário público, porque o juiz precisa demonstrar que há um perigo concreto de que esses bens venham a ser vendidos ou que o resultado do processo possa sair prejudicado por conta dessa indisponibilidade não ser mais automática. Então, de certa forma, a nova lei facilita que haja essa evasão do dinheiro público para algum paraíso fiscal ou dá uma guarida maior para o servidor que comete esse ato de improbidade, infelizmente. Outra mudança importante que trouxe essa atualização da lei de improbidade foi o contraditório antecipado. A lei determina que antes de decidir sobre o bloqueio, o juiz precisa ouvir o réu, dando a ele a chance de se defender, por exemplo. E por causa disso, também adiciona uma morosidade maior ao processo, porque o juiz agora é obrigado a ouvir essa contraprestação do testemunho do réu e isso pode atrasar um pouco essa decisão em relação à indisponibilidade de bens. A terceira medida que trouxe uma mudança significativa nesse aspecto para a lei atualizada foi a substituição da medida. O réu pode solicitar que a indisponibilidade seja substituída por uma fiança bancária ou um seguro-garantia, e assim ele consegue liberar os seus bens congelados enquanto o processo tramita. Então veja que todas essas mudanças propostas na atualização da lei de improbidade vieram a favorecer o réu, e muitas vezes pode sim ser culpado de trazer um prejuízo ao erário. Então, ao meu ver, são mudanças facilitadoras à evasão do dinheiro público. Mas, em resumo, essa indisponibilidade de bens continua atuando como uma ferramenta da justiça para tentar proteger esse patrimônio público e garantir que quem causar esse dano ao erário possa responder financeiramente pelos seus atos, embora tenha havido toda essa flexibilização nesses 3 fatores que eu comentei com vocês. Agora a indisponibilidade não é mais automática, agora o contraditório, ou seja,
a possibilidade de o réu contradizer a acusação, é isso que a gente chama por contraditório antecipado, ela é antecipada. Antes de o juiz despachar qualquer coisa, ele é obrigado pela lei, pela nova lei de improbidade, a ouvir o réu primeiro. E aí a gente também tem a substituição da medida, porque o réu pode pedir para que, em vez de ter os seus bens congelados, ele possa pagar o valor dessa multa através de uma fiança bancária ou de um seguro-garantia. Portanto, essas foram flexibilizações significativas na lei. Agora, vamos analisar o que diz cada uma das alternativas para a gente chegar ao gabarito dessa questão. A afirmação número 1 traz para a gente assim: o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. É exatamente duas dessas brechas que eu enumerei, que eu acabei de enumerar para vocês, estão contidas na assertiva número 1. Portanto, essa afirmação está correta. Isso porque a nova redação do artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa de 2021, passa a exigir a demonstração de um perigo de dano irreparável. No latim, a gente chama isso de periculum in mora dentro do direito, e também passa a exigir a probabilidade de ocorrência do ato de improbidade, que no latim também nós temos a expressão fumus boni iuris. Para que a indisponibilidade de bens possa vir a ser deferida, a gente precisa alcançar essas duas demonstrações. O juiz precisa comprovar essas duas coisas para colocar um despacho que favoreça a indisponibilidade desses bens. Além disso, como eu falei anteriormente, o juiz precisa ouvir o réu dentro de um prazo de 5 dias antes de tomar essa decisão, a menos que haja um risco de ineficácia da medida. Portanto, toda a redação dessa assertiva número 1 está constando aqueles requisitos que eu mencionei anteriormente, que foram incluídos na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa de 2021. Portanto, está tudo correto. Já a segunda alternativa, eu vou ler com vocês, mas já adiantando, ela traz exatamente o contrário do último requisito que eu mencionei que foi alterado pela Lei de 2021, qual seja o da substituição da medida. Olha o que está escrito nessa assertiva número 2. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, vedada a sua substituição por caução idônea. Essa substituição passou a ser permitida. O réu pode solicitá-la, tanto por caução, quanto por fiança bancária, quanto por seguro garantia judicial. Todas são alternativas cabíveis à substituição de uma possível indisponibilidade de bens. Basta que o réu faça esse requerimento processual. Portanto, a assertiva número 2 está errada. Já a assertiva número 3, ela trata exatamente de como é calculado o valor equivalente à quantidade de bens que precisam ficar indisponíveis ao réu. Quanto do patrimônio dele vai ser indisponibilizado pela justiça, vai ser congelado pela justiça para ressarcir o Estado do prejuízo que ele causou ao erário. Então, a alternativa 3 nos diz assim: a indisponibilidade de bens recai sobre valores que assegurem o integral ressarcimento do dano ao erário e também sobre o valor da multa civil, ou seja, está adicionando ao valor que foi desfalcado pelo servidor público já o valor da multa civil, que pode ser aplicada no caso de uma condenação, e isso realmente existe, está previsto no artigo 16, parágrafo 1º da Lei Atualizada de Improbidade Administrativa, mas ela continua de forma equivocada. Por quê? Ela não pode incidir sobre o acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Ou seja, digamos, o que a questão está querendo dizer é o seguinte: digamos que a pessoa roubou determinada quantia e depois não roubou mais, depois continuou com seus atos normais
administrativos sem cometer qualquer tipo de ilicitude, mas digamos que ela tenha aumentado o seu patrimônio por maneiras lícitas, mesmo depois de ter roubado. É isso que está nos trazendo a alternativa. Essa pessoa vai ter que ressarcir o Estado, inclusive desse acréscimo no seu patrimônio, por exemplo. Digamos que depois de ter roubado o governo, ela consegue comprar uma casa, mas essa casa foi comprada com o dinheiro do próprio salário, do próprio provento, e não tem nada a ver com o roubo que ela fez. A justiça vai poder incluir essa casa que foi adquirida com fins lícitos, com atividades lícitas, para ressarcir o prejuízo que ela causou lá atrás? Não. A gente não pode extrapolar o valor dessa indisponibilidade de bens para coisas além da multa civil que está prevista na lei, e do integral ressarcimento ao que foi realmente tirado do erário público. Ou seja, nada que extrapole o valor que a pessoa roubou e nada que extrapole o valor da multa pela infração que ela cometeu. Agora, o que vier depois disso, a justiça não vai congelar, a justiça não vai querer de volta. Tudo bem? Portanto, a alternativa 3 também está incorreta, porque ela extrapola o escopo da lei. Ela não se estende, essa indisponibilidade de bens não se estende a bens cuja origem lícita possa ser comprovada pelo réu. Por isso, nós temos que o nosso gabarito final para essa questão número 7 é a letra A. Somente a assertiva número 1 está correta. A gente conseguiu identificar o erro tanto na assertiva número 2 quanto na assertiva número 3. A 8ª questão dessa prova de direito administrativo da banca GV é a que eu considero a mais fácil, mais objetiva. Perceba que tem pouquíssimo texto e ela toca precisamente em um dos conceitos, em um dos tópicos mais basilares do comecinho da matéria de direito administrativo. Então, um concurseiro iniciante, com certeza, já vai ter passado pelos modos de organização da administração pública, entendendo os órgãos que compõem tanto a administração pública indireta quanto a administração pública direta, porque realmente é uma matéria bem do comecinho ali da disciplina. Então, muito provavelmente, um concurseiro iniciante ia conseguir resolver essa questão, que também traz uma oportunidade da gente relembrar esses conceitos mais básicos, porque traz exatamente as 4 categorias, os 4 tipos de órgãos que a gente pode ter compondo a nossa administração indireta. Basta que nós consigamos saber classificar esses tipos entre as opções que nos são dadas na questão, pela entidade alfa e pela entidade beta. Portanto, a gente vai analisar da seguinte forma. A entidade alfa, e a questão nos diz que tem um capital social integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal, municípios. Esse é o primeiro ponto a se analisar. E o segundo ponto a se analisar para conseguir concretizar essa classificação de uma forma assertiva, rápida e que seja bastante cirúrgica no que o gabarito está pedindo, é considerar que, além de ter esse capital social integralmente detido pelo governo, a personalidade jurídica que ela tem é de direito privado. Então, diante desses 2 critérios, desses 2 fatores, a gente está diante de uma empresa pública. O candidato, já conseguindo reconhecer a entidade alfa, ele já mata o gabarito, que é a letra D. Para a confirmação, vamos simplesmente nos limitar a analisar por que a entidade beta é uma sociedade de economia mista. Ora, a entidade beta é considerada uma sociedade anônima e tem a maioria das ações com direito a voto pertencentes ao poder público, na forma de União, Estados, demais entes federativos, etc. Ou a entidades da administração indireta. Esses 2 fatores também se encaixam perfeitamente na definição que a gente tem para a sociedade de economia mista. Portanto, a gente confirma o gabarito para essa questão, que é a letra D de dado. Agora, vamos aproveitar a oportunidade que essa questão nos traz para revisar esses 4 tipos de órgãos que compõem a administração indireta, revendo o que caracteriza
as autarquias e as fundações públicas. E por que elas não se encaixam dentro dessas qualificações da entidade alfa e da entidade beta? As autarquias, pessoal, elas possuem personalidade jurídica de direito público, então já não encaixaria de maneira alguma dentre essas opções que nos falam exatamente de duas entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado. Então, a única coisa que o candidato não poderia marcar de qualquer maneira seria a letra C. Tudo bem? Ele teria que eliminar necessariamente em virtude da personalidade jurídica de direito público ser um dos fatores que caracterizam as autarquias. Já as fundações públicas já exigiriam do candidato um cuidado maior na hora de analisar atentamente essas características para ele não se equivocar, porque as fundações públicas podem tanto ser personalidades jurídicas de direito privado quanto de direito público. A diferença é que as fundações públicas, elas precisam ser criadas para a execução de atividades que não exigem a forma de uma empresa ou de uma sociedade. Por exemplo, empresas que visam fornecer serviços sociais, de educação, cultura. Elas não podem ter como objetivo principal a exploração de atividade econômica, como é o caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Outro fator aqui a se relembrar das fundações públicas ou a se considerar, caso você ainda não tenha visto essa matéria, é que a definição da entidade alfa exige que o capital social seja integralmente da União-Estados, enquanto a entidade beta exige a forma de sociedade anônima. Nenhum desses casos se aplica às fundações. Por isso, a gente consegue enquadrar perfeitamente a entidade alfa, a empresa pública, e a entidade beta, a sociedade de economia mista. Porque essa forma de capital não é inerente em nenhum dos aspectos às fundações públicas. O macete, quando vocês estiverem diante de uma questão como essa, que peça para vocês dizerem qual é o órgão dentro da organização da administração direta ou indireta, vocês sempre analisarem a natureza jurídica, ou seja, se a empresa, se a entidade tem personalidade jurídica de direito público ou privado. Para as autarquias, esse direito sempre vai ser público. E também analisar o critério da finalidade. As fundações públicas não podem ter uma finalidade econômica. Portanto, quando vocês selecionam esses dois critérios, natureza jurídica e finalidade, vocês conseguem estabelecer parâmetros de diferenciação entre esses órgãos de maneira mais fácil e clara, e assim chegar ao gabarito da questão, que para nós aqui, como eu falei, é a letra D. Ah, mas você não falou da fundação privada que está na letra E. Realmente eu não falei. Boa lembrança, eu sei que vocês prestaram atenção. Percebam que a inclusão de fundações privadas na alternativa, fundação privada, melhor dizendo, é na verdade uma pegadinha para enganar o candidato, porque fundação privada não faz parte da administração indireta. Fundação privada é criada por particulares, pessoas físicas ou jurídicas. E além disso, as fundações privadas são regidas pelo Código Civil, com o objetivo de servir a esse propósito social, cultural ou científico. Então perceba que em termos de finalidade ela é exatamente igual a uma fundação pública, porque ela não é feita para gerar resultado econômico, não é feita para fins econômicos. Só que a fundação privada não faz parte da administração indireta, sendo regida pelo Código Civil, sendo considerada uma empresa normal, mas como se fosse uma ONG. Uma fundação privada, por exemplo, pode ter uma parceria com o governo, mas ela não vai fazer parte da estrutura administrativa do Estado. E é por isso que foi incluída aí, para tentar dar uma enganada nos candidatos, na hora de marcar, principalmente, porque vai ver ali fundação, mas, como eu falei, se a gente reconhecer logo de cara que a entidade alfa é uma empresa pública, a gente só tem uma alternativa
em que ela aparece na primeira opção, então seria necessariamente o nosso gabarito. Tudo bem? Só tomem cuidado com isso. Fundação privada não faz parte da administração indireta. Fundação pública faz sim. Nona questão vai trazer para a gente a temática da relação entre estados e organizações de sociedade civil, as chamadas OS6. Organizações da sociedade civil, para quem não sabe, são as entidades privadas sem fins lucrativos, a exemplo das ONGs. Essa relação, conforme estabelecem determinadas leis no direito administrativo, ela serve para executar atividades de interesse público que, na verdade, são terceirizadas para essas entidades que vão compor o terceiro setor. Então, nada mais é do que uma forma de descentralização dos serviços que seriam atrelados ou atribuídos ao poder público, mas também um fomento de políticas públicas, através dessas parcerias entre terceiro setor e governo. Conhecendo essa lei número 9.790 de 1999, o candidato precisaria entender as relações de cooperação entre poder público e organizações da sociedade civil de interesse público, que a gente chama de OCIPs. O gabarito dessa questão, pessoal, é termo de parceria, porque essa lei estabeleceu que o termo de parceria vai ser esse documento que vai estabelecer os direitos e deveres de cada parte numa relação de cooperação, vai definir o plano de trabalho, os recursos, o cronograma e os objetivos a serem alcançados com essa cooperação, com essa parceria. Então, a chave para resolver essa questão de uma forma bem rápida e intuitiva pelo candidato seria perceber a destinação, como fala aí, ou a finalidade para que fosse estabelecida essa relação entre poder público e OCIP. No caso, ele está explicitando que a finalidade ou a destinação desse instrumento que vai regular essa relação é a formação de um vínculo de cooperação entre as partes para fomento e execução de atividades de interesse público. Isso é sempre firmado por um termo de parceria, conforme prevê a supracitada lei. Vamos analisar o que esses outros instrumentos jurídicos que compõem as outras alternativas da questão servem para pactuar na relação entre poder público e OCIP, ou no caso de outras organizações. No caso do contrato de gestão, que é o que a gente está vendo na letra A, esse é um instrumento firmado com organizações sociais, ou seja, muda-se o tipo de organização que vai estabelecer relação com o Estado, com o poder público. E por causa disso, esse tipo de instrumento legal é regido por outra lei, não é a Lei 9.790 de 99. Para o contrato de gestão, quem vai reger esse instrumento firmado com outro tipo de organização social, que é a organização social, que a gente chama de OS, não é a OCIP, já vai ser a Lei 9.637 de 98. Perceba que em relação com outra entidade, muda-se a lei. Tudo bem? Conhecendo a lei, logo de cara, no enunciado você já conseguiria matar a questão. A não ser que você ficasse em dúvida em relação à letra B, que trata do acordo de cooperação técnica. Inclusive, o enunciado induz o candidato a marcar essa alternativa quando fala em formação de vínculo de cooperação, certo? Só que o acordo de cooperação também não é um instrumento específico da Lei 9.790 de 99, para fomento de atividades. Esse acordo, principalmente também, ele é utilizado para intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências entre órgãos públicos ou entre um órgão público e uma entidade privada, ou seja, a relação que se estabelece a partir de um acordo de cooperação técnica não tem nada a ver com o que é descrito pelo enunciado da questão, que visa ao fornecimento de uma atividade de interesse público. Já a letra C, contrato mediante concessão, também é outro instrumento legal que não é regido
pela lei que está descrita no enunciado. Contrato de concessão, ela é previsto na lei número 8.987 de 95, e ele serve para dispor sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer que num contrato mediante concessão, há uma transferência da execução de um serviço que deveria ser público, ou seja, entregue pelo próprio governo, para a iniciativa privada. É aquele caso que a gente vem falando nas questões anteriores, em que o Estado terceiriza alguma atividade fim que ele deveria executar em prol do interesse público para uma empresa privada, de maneira que ele consiga focar em outras atividades mais estratégicas para ele naquele momento. Como exemplos que a gente pode dar de atividades que são regidas por um contrato mediante concessão, a gente pode citar a concessão de rodovias ou de saneamento básico, só para deixar um exemplo aí que deixe mais claro para você o que pode ser firmado por meio de um contrato mediante concessão. Você, por esse nome já diz, o Estado concede o direito e também a obrigação para uma empresa privada poder fornecer, executar um serviço e fornecer aquele bem ou serviço de interesse público para a população. Já por último, o nosso protocolo de fomento, que é o que a gente vê na letra D, sequer é um instrumento legalmente definido, tá, pessoal? O que existe, na verdade, como instrumento jurídico é o termo de fomento. Então, a banca foi bem capciosa nessa alternativa, porque ela simplesmente colocou um termo que não existe no direito só para confundir o candidato, achando que seria equivalente, mas não é. A forma correta de falar é termo de fomento, protocolo não existe. Essa alternativa já poderia ser eliminada logo de cara, caso o candidato não conhecesse o teor da Lei 9.790 de 99. No caso, esse termo de fomento também, que deveria ser o que estaria contido na letra D, ele seria regido também por outra lei, a Lei 13.019 de 2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, MRO-OSC, e serviria principalmente para que houvesse a transferência de recursos financeiros da administração pública para organizações da sociedade civil, que a gente chama de OS6. Também não é OCIP. Veja que para cada relação com entidades diferentes, a lei muda e também muda o instrumento legal utilizado para gerir essa relação. No caso do termo de fomento, conforme o nome diz, fomento quer dizer investimento. Existe a previsão de transferência de recursos financeiros do governo para essas organizações de sociedade civil, as OS6, de modo que elas executem projetos ou atividades que tenham como foco o fomento do desenvolvimento social do país. Então, é para isso que servem os termos de fomento. Portanto, o nosso gabarito para essa questão só pode ser realmente o termo de parceria, porque é o que se enquadra tanto na lei quanto no tipo de organização que está estabelecendo relação com o governo para além da finalidade. Lembrar sempre que os critérios para analisar qualquer questão sobre essa matéria é você saber associar a lei ao tipo de organização com qual o Estado está estabelecendo relação e, principalmente, a finalidade. Se você souber esses 3 fatores, esses 3 critérios, você mata a questão. Essa última questão da prova de direito administrativo me fez rir. Imagina a situação. A União resolve promover uma sanção creditícia para um Estado por causa de um órgão do Estado que extrapolou seu limite orçamentário para gastos com o pessoal naquele período. É exatamente essa situação que a questão nos coloca e diz que essa sanção imposta pela União ao Estado está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Agora, por que essa questão me fez rir? Eu imaginei a união na figura de um pai de família, o Estado como sendo o irmão mais velho e o Tribunal de Contas como sendo o irmão mais novo. Digamos que o irmão mais novo tenha torrado toda a sua mesada e ainda gerado dívidas para o pai. E o Estado, que na verdade é o irmão mais velho, que não tem nada a ver com isso, ia entrar dentro de uma sanção por causa do que o irmão mais novo fez. E o que a questão nos pede é para a gente dizer se é justo que o Estado, ou o irmão mais velho, seja punido, porque de certa forma é o que acontece. Digamos que tenham sido recolhidos o cartão de crédito dele e ele tenha perdido a sua mesada porque o irmão mais novo extrapolou todos os limites e ainda chegou com dívidas para o pai. O que a gente acha? A gente acha isso justo na vida normal? Eu acredito que não, né? Porque a gente sempre pensa que se o irmão mais novo fez isso, é ele que tem que ser punido. E a mesma lógica a gente pode aplicar para resolver essa questão, por isso que eu trouxe essa analogia que eu achei bem didática. Nessa linha de raciocínio, a gente já eliminaria as 3 primeiras alternativas que dizem que é correto o Estado Alfa receber essa sanção no lugar do Tribunal de Contas e ficaria com as letras D e E para a disputa. Vamos analisar primeiro a letra E, que está errada, viu? O nosso gabarito é a letra D, mas eu quero mostrar para vocês o erro da letra E antes da gente discutir por que a D é certa. A letra E diz o seguinte: isso está incorreto, ou seja, não é justo que a União aplique essa sanção ao Estado com base no princípio da continuidade dos serviços públicos. Pensa nessa analogia que eu dei. É como se ele estivesse dizendo que não é justo promover essa sanção ao filho mais velho por causa da necessidade dele continuar a usufruir tudo aquilo que ele já usufruía antes. Percebe que não faz sentido continuar a prover os serviços públicos é exatamente o que ele não vai conseguir fazer tendo um corte creditício como esse, deixando de receber crédito e transferências, deixando de receber a sua mesada, deixando de ter acesso ao seu cartão de crédito. Esse filho mais velho não vai conseguir dispor dos mesmos serviços, fazer as mesmas atividades, enfim. Ele vai receber ali uma sanção financeira muito grande. É por isso que a letra E não justifica o caso que está sendo discutido na questão. Se o Estado deixar de receber esses recursos da União, a única coisa que vai acontecer é ele não conseguir continuar a fornecer os serviços públicos que ele oferecia antes. Portanto, há um contrassenso aqui, percebe? Apesar da continuação dessa alternativa estar correta, né? Agora vamos analisar a alternativa D. Ela diz que também não é justo aplicar essa sanção ao Estado com base no princípio da intranscendência que veda a imposição de sanções ao Poder Executivo Estadual em virtude de pendências de órgãos dotados de autonomia institucional e orgânico-administrativa como o Tribunal de Contas. Ora, esse é o nosso gabarito da questão, porque está falando exatamente isso. Se o órgão, no caso o Tribunal de Contas Estadual, é um órgão que detém autonomia institucional, administrativa e orçamentária, como é que o Poder Executivo Federal vai poder aplicar uma sanção ao Estado? O Estado, na verdade, não tem nada a ver com isso. Um dos órgãos dele extrapolou o seu limite orçamentário, mas essa sanção não deveria ser aplicada ou generalizada a toda uma população estadual por causa do que fez um órgão contido ali na sua administração direta. Percebe? A única alternativa que nos traz essa lógica é justamente essa que resgata o princípio da intranscendência das sanções. O que diz exatamente esse princípio no direito é o seguinte: de acordo com o princípio que também é chamado de personalidade da pena,
Você não pode punir uma pessoa que ultrapassa a pessoa do infrator. A única pessoa que pode receber uma punição é a própria pessoa infratora. Portanto, se a gente fala de um órgão que tem autonomia institucional, administrativa e orçamentária, como acontece com o caso dos tribunais de conta, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, nenhum deles, se a gente fosse pensar a nível estadual, nenhuma infração que eles cometessem poderia ser extrapolada para o estado onde eles estão situados, para o estado dos quais eles fazem parte, porque isso acabaria violando a autonomia tanto desses poderes quanto desses órgãos, além de prejudicar toda a população estadual por bloquear transferências e operações de crédito por uma falta que não foi nem do Poder Executivo Estadual. Então, lembrem sempre, quando a gente falar em princípio da transcendência das sanções, a gente está sempre querendo dizer a mesma coisa que o princípio da personalidade da pena. A pena só pode ser atribuída a quem cometeu a infração. Personalidade é você tornar pessoal, você conseguir atribuir a uma pessoa. Isso é o que nos diz o princípio da intranscendência das sanções. Isto posto, vamos analisar o que nos dizem as outras alternativas. Na letra A, diz que está correto, a gente sabe que não está, com base no princípio do Pacto Federativo. O que diz o princípio do Pacto Federativo? Essa é interessante, porque é esse pacto que organiza a forma do Estado brasileiro como a gente conhece, que distribui as competências entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, prevendo que todos esses entes federativos detenham autonomia. E essa lei da responsabilidade fiscal, ela é um instrumento desse pacto federativo para garantir a saúde financeira dos entes, fazendo com que, caso sejam aplicadas sanções contra uma eventual irresponsabilidade fiscal, como nesse caso em que um órgão extrapola o seu limite orçamentário, essa infração não vai poder violar o princípio do pacto federativo. É por isso que a alternativa A está incorreta, porque quando a União decide aplicar essa punição ao Estado, na verdade ela está violando o princípio do pacto federativo na medida em que ela desrespeita a autonomia de um dos poderes do Estado, e é o Tribunal de Contas auxiliando o Poder Legislativo, como a gente bem sabe. Portanto, a alternativa está incorreta tanto na premissa, porque não é correto, né? Já começa de forma errada, só que também está utilizando o princípio do Pacto Federativo da forma equivocada. E a continuação da alternativa também não tem absolutamente nada a ver com um debate da questão. Já a alternativa B, ela nos traz que, por causa do princípio da impessoalidade, o ente estatal precisa tentar corrigir, quando ele fala em envidar esforços para regularizar o regime orçamentário, é justamente tentar fazer com que se regularize todo esse déficit financeiro que foi implementado por um dos seus órgãos. Então, está realmente passando a responsabilidade e validando a punição imposta pela União a esse Estado. É isso que está colocando para nós a redação da alternativa B. Se a gente está extrapolando essa responsabilidade para o Estado, pensa comigo, a última coisa que se está fazendo é ser impessoal. O princípio da impessoalidade na administração pública, ele apenas diz que a gestão pública deve agir buscando o interesse público, sem favorecer ou prejudicar indivíduos específicos. Concorda comigo que, ao propor essa punição ao nível estadual, a União está atingindo indivíduos de toda aquela população estadual que nada tinham a ver com o déficit orçamentário do Tribunal de Contas daquele estado? Então, é mais ou menos esse raciocínio que anula a alternativa B. Porque a sanção
não poderia atingir o Estado como um todo de forma genérica, mas sim individualizar a responsabilidade desse órgão que cometeu a falha. O que a alternativa C está dizendo para a gente? Que essa punição da União é correta porque ela quer implementar ou quer forçar que todos os seus órgãos, ainda que atuando numa esfera estadual, pensando aqui na União como centralização do poder público, ela quer garantir que todos os seus órgãos da administração pública atuem conforme o princípio da moralidade. Porque, segundo essa alternativa, a irresponsabilidade fiscal pode levar o Estado alfa a ingressar em regime de recuperação fiscal, cujas limitações serão ainda rígidas. Percebe que a lógica da redação dessa alternativa está querendo dizer, olha, como ele agiu de uma forma que contraria o princípio da moralidade, cabe à União tentar corrigir isso até para evitar situações ainda piores para o próprio Estado, como se o déficit orçamentário de um dos seus órgãos fosse ingressar o Estado inteiro no regime de recuperação fiscal. A redação dessa alternativa, pessoal, ela tem algum fundamento porque a sanção da lei da reforma da responsabilidade fiscal, ela precisa ser aplicada de forma a penalizar efetivamente quem causa o problema. Só que, novamente, aqui não se está respeitando a autonomia dos poderes. A moralidade por si só não justifica uma sanção que prejudica a população estadual e os outros poderes desse ente federativo. Então, apesar da gente ter esse princípio da moralidade dentro da administração pública, que prevê que tanto os servidores quanto os órgãos em si precisam agir, atuar conforme uma premissa de probidade, de ética, a gente não pode fazer com que uma responsabilidade fiscal possa ser vista como uma violação da moralidade, porque a sanção da União contra o Estado não seria uma resposta correta para o caso específico. Resgatando o exemplo que eu dei do pai de família, é como se aqui a União estivesse exercendo um papel doutrinador, falando que, olha, se eu não tomar uma atitude drástica agora, em relação ao meu filho mais velho, no caso o estado alfa, tudo aquilo que o irmão mais novo tiver feito vai levar a família inteira à falência e a nossa situação vai ficar ainda pior. Então, a lógica dessa alternativa C é exatamente essa. A União com uma função doutrinadora e também preventiva de uma situação orçamentária ou de responsabilidade fiscal que comprometa a máquina pública em proporções cada vez maiores. Só que isso não é o que diz, novamente, a lei de responsabilidade fiscal. Já a letra E, que a gente viu que traz o princípio da continuidade dos serviços públicos, a gente precisa lembrar que esse princípio afirma que a prestação de serviços essenciais à população não pode ser interrompida. E como a gente conversou anteriormente, a sanção da União ao proibir as operações de crédito e transferências federais para o Estado como um todo pode comprometer a capacidade desse Estado de financiar e manter serviços públicos a longo prazo. Portanto, essa sanção vai contra a continuidade dos serviços públicos em vez de se alinhar a ela, o que invalida também a nossa alternativa E e reforça mais uma vez que o nosso gabarito é a letra D para essa questão, ok? Esse é o fim do nosso gabarito comentado para essa prova, pessoal. Eu agradeço imensamente você que acompanhou até aqui. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, podem deixar nos comentários e vejo vocês na próxima prova comentada ou no próximo simulado aqui do canal. Sigam firmes na preparação e sucesso nos estudos.